Como montar um plano de ação que realmente funcione? Muito bem, antes de falar sobre como montar um plano de ação que realmente funcione, é importante entender por que você precisa de um plano de ação. É muito comum as pessoas, as empresas, as equipes errarem nesse ponto que muitas vezes pode parecer óbvio, mas não é tão simples assim. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que não é um plano de ação? Plano de ação é tudo aquilo que é subjetivo. Por exemplo, você precisa se policiar muito, você vai se empenhar muito, a partir de hoje você vai se dedicar muito. Isso não é plano de ação, isso são intenções subjetivas. Plano de ação mesmo e que funcione é aquilo que dá para medir, tem que ser mensurável. Peter Drucker já dizia, tudo aquilo que não pode ser mensurado não pode ser gerenciado. Então, plano de ação tem que ser composto por ações concretas e que consiga ser mensurável, que você consiga realmente medir. Existem aí alguns modelos clássicos na internet disponível, tá? Agora, o grande segredo, pessoal, não é montar um grande e elaborado plano de ação, mas sim tirá-lo do papel, é executá-lo. Eu já vi muitas equipes, muitos empresários convocando a sua equipe, convocando o seu time para montar um plano de ação. E aí na sala de reuniões, aquilo parece que funciona maravilhosamente bem. Lá dentro os caras criam, têm ideias, têm estratégias, só que parece que a hora que eles saem da porta da sala de reuniões para fora, nada acontece. Por quê? Porque o segredo não é o plano de ação, mas sim a execução desse plano de ação. Então eu vou te dar aqui 4 dicas importantíssimas para você montar um plano de ação eficiente. Você pode até usar a base lá do 5W2H, que é uma ferramenta para plano de ação bem conhecida, mas eu prefiro enxugar tudo isso, ok? Então, grave aí comigo. O que fazer, como fazer, até quando fazer e que ferramenta utilizar, beleza? Então, o que fazer, como fazer, até quando fazer e que ferramenta utilizar. A partir do momento que você tem esses quatro elementos para construir um plano de ação, aí você vai categorizar o que na sua empresa, ou no seu departamento, ou na sua carreira, ou no seu negócio, precisa ser transformado. O que é transformado? Não está bom do jeito que está, precisa mudar completamente, ok? Então, o que precisa ser transformado? Por exemplo, o nosso marketing digital, por exemplo, precisa ser transformado. Então, o que fazer, como fazer, até quando nós vamos fazer e que ferramenta? É uma tecnologia? É uma pessoa? É um conhecimento? Qual é o recurso que nós vamos precisar para fazer isso acontecer? Segundo, realçar. O que é realçar? Tá legal, mas só precisa de um upgrade, só precisa de um toque ali, um refino. Novamente, o que você precisa realçar no seu departamento ou na sua empresa? São as vendas? É o trabalho em equipe? É a proatividade do time? É o playbook de vendas? Então, dentro do realçar, você vai ver o que fazer, né? Como fazer, até quando fazer e que ferramenta utilizar. Os outros 2 elementos são eliminar e manter. Então, o que você precisa eliminar do seu negócio, da sua carreira, do seu time, do seu gerenciamento? Atrasos, prazos fora do combinado, ineficiência, retrabalho, dívidas, a falta de vendas. O que você precisa eliminar? Novamente, o que fazer, como fazer, até quando você vai fazer e que ferramenta você vai precisar. E o último é manter, ou seja, deixar exatamente como está. Parece que deixar exatamente como está, você não precisa fazer nada, leva engano. Muitas coisas para você permanecer naquela performance, por exemplo, ter o faturamento. Para você manter o seu faturamento, você precisa de o que fazer, como fazer, até quando fazer e que ferramenta você vai precisar. Está aqui uma forma maravilhosa para você montar um bom plano de ação que realmente funcione. O que você precisa transformar, o que você precisa realçar, o que você precisa eliminar e o que você precisa manter dentro desses 4 elementos. O que, como, até quando e que ferramenta utilizar.